Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse bate-papo exclusivo aqui do YouTube do Goiás News, que eu consegui confirmar com o meio-campista chileno, o Ignacio Jara, o seu desejo de retornar ao Goiás, por que não, no ano que vem. O jogador que hoje tem 27 anos de idade, um meio ofensivo que disputou alguns jogos da Série A de 2020 com a camisa do Goiás, foram 8 partidas naquela ocasião, com apenas um gol marcado. Ele, depois disso, acabou voltando para o futebol chileno, não teve tantas oportunidades aqui no Goiás e acabou tendo seu contrato antecipadamente rescindido. Foram 6 partidas na Série A e mais 2 exibições no Campeonato Goiano. O Ignacio Jara, ele respondeu aos stories lá do Goiás News, vou até deixar aqui para vocês o print do Instagram, onde ele bate uma palminha, e eu comento para ele voltar, e ele afirma: quero ir. Feliz voltaria sem pensar. Esta foi a tradução aí do Ignacio Jara. Até mesmo no post da vitória do Goiás contra o Avaí, neste último final de semana, ele também comentou, abre aspas, boa vitória, todos juntos pra cima, Verdão, fecha aspas. Esta foi a indagação do Ignacio Jara também, após a última vitória. Eu conversei com ele através do Instagram, ele me garantiu, os 2 contratos dele, tanto em definitivo, ele pertence ao Colo-Colo ainda, do Chile, quanto o empréstimo dele ao Coquimbo Unido, este clube que ele está agora em 2024, os 2 contratos se encerram em dezembro deste ano. Desta forma, o Ignacio Jara está assim livre no mercado. Ele me afirmou que tem o interesse de voltar para o Goiás e que manda abraço para os torcedores e que está atento e desejando o melhor para o clube. Então, muito obrigado ao Ignacio Jara também, que gentilmente respondeu a gente lá no Instagram. O Jara, ele não teve tantas chances aqui no Goiás. Essa é a verdade, foram apenas 8 partidas, isso não dá pra gente definir um jogador, por exemplo, para um restante de temporada. Penso que o Jara poderia ter sido mais útil. Não é um craque, tá? Não é assim um novo Alex Sanches ou algo nesse sentido, mas no meu entendimento o jogador, pelo que ele apresentou lá no futebol chileno, tanto pelo Cobreloa, ele marcou 11 gols e 7 assistências em 26 jogos em 2019, quando o Goiás acabou resolvendo contratar o jogador, inclusive venceram a concorrência do Botafogo naquela ocasião. Não é um jogador para ser um maestro dentro do time, ele não teve grande sequência recentemente falando. Vou até deixar para vocês o mapa de movimentação. Nesta atual temporada, pelo Coquimbo Unido, você pode observar o mapa mais preenchido pelo lado direito do campo. No ano de 2024 ele jogou pouco, foram apenas 5 partidas e 1 assistência, uma pelo Colo-Colo e mais 4 pelo atual clube, o Coquimbo. A última atuação dele aconteceu no dia 14 de setembro, deu uma assistência ainda no mês de agosto. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Ignacio Jara, se poderia ser um nome útil para o Goiás olhando o ano que vem. No meu entendimento, o Goiás ele poderia apostar um pouco mais, vamos colocar assim, em um campeonato goiano. Eu acho que, por exemplo, o Jara ele não pode chegar agora, já que a janela de transferências no Brasil para jogadores empregados, ela se encerrou no dia 2 de setembro. Para jogadores que estão desvinculados de clubes, o Goiás ainda pode contratar até esta próxima sexta-feira, dia 20 de setembro. Porém, não é o caso do Jara. Também não acho o Jara o jogador, por exemplo, hoje que chegaria para resolver em um universo de Série B, só que tem jogadores que demonstraram vontade de estar aqui no clube. Eu penso que isso faz diferença. Foi o caso, por exemplo, do Palácios, que a gente comentou no ano passado. O Palácios também quis voltar, foi até oferecido nesta última janela de transferências, mas sem interesse da diretoria alviverde. Pode deixar sua opinião sobre o chileno Jara, ele que inclusive já foi convocado para a seleção sub-20 no Chile, o torneio de Toulon em 2019 e também o sul-americano sub-20 em 2000. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o centroavante Nicolas. Eu vi alguns torcedores do Goiás se questionando sobre o Nicolas. E aí, seria um bom jogador para o Goiás nesse ano? Tá fazendo falta? Ou até mesmo olhando o ano que vem? Olha, no meu entendimento, a Série B do Nicolas até aqui ela é muito fraca pelo Paysandu. Apenas 3 gols em 21 jogos e 1 assistência. Não é que ele venha jogando mal, tanto é que ele vem sendo titular em basicamente todos os jogos da equipe, mas é decepcionante pelo campeonato paraense que ele fez, assim como no Goiás, um campeonato goiano extraordinário, e na Série B e na Série A com números razoáveis. Penso que o Nicolas, mesmo assim, é um jogador melhor do que aquele que o Goiás tem no seu elenco hoje, para essa função de um camisa 9, seja o Edu ou o Ângelo Rodrigues, são jogadores basicamente do mesmo nível. A questão é que o Nicolas ele tem um pouco mais de vontade. Eu vejo que isso no Goiás também, o Nicolas ele ganhou muito torcedor neste aspecto. Não quer dizer que seria um craque da bola, tá? Acho que para o ano que vem o Goiás tem sim que pensar em coisas novas, Se fosse para fazer uma indicação, eu buscaria um jogador no perfil, por exemplo, do Mauro Mendes, centroavante uruguaio que foi procurado
nesta temporada, mas o Nicolas, no meu entendimento, ele seria um reserva, por exemplo, melhor do que o Ângelo Rodrigues ou o Edu nesta atual temporada. E está em reta final de contrato lá no Paysandu também. O vínculo dele vai somente até dezembro. Foi comprado pelo Goiás, né, juntamente ao Paysandu lá em 2021 ainda. No total, taxas, etc, o Goiás, que subiu para a Série A, pagou mais ou menos 1,5 milhão para contar com o jogador. E vendeu, né, o Nicolas para o Ceará no ano passado por apenas R$1 milhão. No ano passado eu não entendia, tá? Não acho que o Nicolas seria a salvação do Goiás de um rebaixamento, até porque o elenco era pífio, né, um elenco assim vexatório do Goiás. Só que ele já tinha, por exemplo, 8 gols, né, na temporada e 3 assistências em 22 jogos. Né? Nenhum jogador do Goiás teve números tão bons. Na Série B do ano passado também foi decepcionante no Ceará, só marcou 3 golzinhos. Então eu penso que o Nicolas, sabe, acho que para chegar a esse titular, não, acho que já deu, né? Acho que já passou a sua fase, mas para a Série B ainda, penso que é um jogador que pode ajudar muitos clubes. Ele que nessa temporada comentou, né, sobre o interesse de voltar para o Goiás, depois do título da Copa Verde contra o Vila Nova, ele afirmou o seguinte, abre aspas, o Goiás é um clube que eu carrego no meu coração, sem sombra de dúvidas, foi muito feliz ali. Se quiser o destino, criar uma nova história, eles têm o meu número e acho que a possibilidade seria bem legal. Tenho certeza que novamente eu seria muito feliz, afirmou o Nicolas em entrevista à rádio Band News naquele momento. Então o Nicolas tem sim esse carinho do Goiás, como eu falei, né, pelo torcedor alviverde. Se o Goiás tivesse para o ano que vem o Mauro Mendes e o Nicolas, acho que tá show de bola. Mas contratar de novo o Nicolas e ter um reserva ou outro jogador nesse mesmo nível, Matheus Babi, Edu, Ângelo Rodrigues, sei lá, qualquer tipo de jogador nessa questão, eu penso que não seria um grande diferencial para um clube que tem condição de buscar algo diferente no mercado, principalmente em um campeonato goiano onde você pode testar alguns jogadores. Mas tem muitos caras na Série B que já são nomes batidos, entra ano e sai ano, eles continuam marcando muitos gols. É o caso, por exemplo, do Léo Gamalho, do Anselmo Ramon, do Caio Dantas, né? Inclusive os dois principais artilheiros nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando em clubes menores e na parte de baixo da tabela. Pode deixar a sua opinião sobre o Nicolas, se você traria esse jogador de volta para o Goiás no ano que vem e qual seria a solução também para essa camisa nova. Nessa reta final de Série B, o Goiás, que não deve contratar mais nenhum jogador, tem que se virar com as opções disponíveis no elenco, seja o Edu, o Ângelo Rodrigues, o Galhardo nessa função de falso 9, tem o Denzel também, garoto da base, ou o Pedrinho, né, jogadores que pouco apareceram nesta função, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, faça sua aposta lá com a Pix Brasil e feche negócio com a Atitude Multimarcas. Compra e venda de veículos seminovos é com a Atitude. Os 2 links na descrição e no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!